Olá, boa tarde. Hoje é dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional do aniversário da minha irmã também, hein? Diga-se de passagem. Parabéns a todas as mulheres, parabéns à minha irmã. E hoje, nesse programa que já está ao vivo no ar aqui pelo Infomoney TV, a gente recebe também uma mulher para poder personificar todas as que trabalham com fundo imobiliário. Daqui a pouco eu converso com o pessoal da Rio Bravo, que vem falar sobre o Anhanguera Educacional, sobre o Rio Bravo Renda Corporativa, sobre RI, sobre como atender o interesse e as dúvidas de todos os cotistas, e também sobre o imposto de renda, que eu sei que você está com dúvida, né? Eu também tenho, todos nós temos dúvida do imposto de renda. Então converso daqui a pouco com a Aline Fischer, com o Alexandre Rodrigues e com o Matheus Oliveira. Acertei o nome de todo mundo, né? Sim, Opa, sim. não é fácil não, cara. Não são vocês que ficam nervosos, eu também não fico aqui. E já que é Dia Internacional da Mulher, não custa falar que tem uma mulher aqui na produção também, que é a Camila. Você está aí nos vendo e nos ouvindo, graças também a Camila aqui na produção toda sexta-feira no Infomoney TV. Daqui a pouco eu vou falar brevemente dos fatos relevantes da semana. E destaque, não trouxe, né? Pô, carnaval, eu tava lá na praia. Acho que ninguém quis publicar muita coisa sobre fundos imobiliários. Então a gente vai falar rapidinho de fatos relevantes e beabá dos fundos imobiliários e conversar com o pessoal da Rio Bravo. Principalmente, você precisa prestar atenção no recado que eles vão trazer sobre o Anhanguera Educacional. Porque está rolando uma consulta pública. E você, cotista, precisa se decidir. Você precisa votar sim ou não numa proposta que eles vão mostrar com mais detalhes aqui para você. Mas é muito importante que você, cotista do fundo, entenda e participe da consulta pública, que é como se fosse uma grande votação que você tem aí a possibilidade de fazer à distância, sem precisar se deslocar até São Paulo. Muito bem, fatos relevantes da semana foram poucos. No dia 1º de março, o CSHG Logística, o HGLG11, que é administrado pelo CSHG, anunciou a assinatura de um contrato para a compra de um galpão em Guarulhos. Esse galpão tem área total de 18.276 metros quadrados e está alocado para um operador logístico global. Esse mistério todo é porque o negócio não está ainda fechado. Quando efetivamente fechado, depois de toda a parte da due diligence, aí sai um outro fato relevante com todos os detalhes. O que já se sabe? O valor do imóvel é de 47 milhões e meio e o valor da locação é de R$ 463.284 mensais. Essa locação corresponde a aproximadamente 6 centavos por cota. Então, caso o negócio seja fechado, esse deve ser o impacto no rendimento. Então, como eu já tinha dito, se o negócio realmente for concluído, a gente vai ter mais informações num próximo fato relevante e eu certamente vou comentar aqui. Outro, no dia 7/3, o Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou a aprovação da terceira emissão de cotas, que será restrita aos atuais cotistas. Uma engenharia interessante, um modelo interessante que eles fizeram aqui. Cada cotista vai ter direito de preferência e pode subscrever até mais 29% das cotas atuais pelo valor de R$ 95,73. O fato relevante é extenso. Eu tirei aqui o que tinha de principal, né? Uma nova emissão de cotas, o valor da emissão e a quantidade do direito de preferência. Mas se você é cotista, eu recomendo que você leia em detalhes esse fato relevante. Rapidamente aqui, beabá dos fundos imobiliários trouxe mais alguns termos. Laudo de avaliação. Olha, esse termo é polêmico, hein? A gente falou aqui agora no fato relevante da compra de um imóvel. Daqui a pouco o pessoal da Rio Bravo vai falar de uma troca de imóveis. E aí, então, por quanto foi pago, né? Quanto foi pago pelo imóvel, por quanto vai ser a troca aí dos bens. Tudo isso tem um valor atribuído. E da onde vem esse valor? Vem de um laudo de avaliação, uma consultoria especializada que é contratada, tem vários métodos possíveis de se avaliar um imóvel e você, que é investidor, tem acesso a esse laudo. Então, pagaram quantos milhões lá no galpão? Eu quero ver o laudo de avaliação e entender como que chegaram naquele valor. Então, todas as operações com imóveis têm um laudo para respaldar. LCI, que muitas pessoas físicas investem, os fundos imobiliários também investem nas letras de crédito imobiliário. Então é um título de renda fixa, parecido com o CDB, mas isento de imposto de renda para pessoas físicas e também para os fundos imobiliários.
Então é comum o fundo também investir nisso. Liquidação física e liquidação financeira. Que papo é esse, Arthur? É o seguinte, você sabe que para investir em fundo imobiliário, você vai comprar e vender suas cotas pela bolsa. Então eu compro cotas e você que está assistindo vendeu as cotas para mim. Legal, negócio fechado, mas efetivamente eu tenho que te entregar dinheiro e você tem que me entregar as cotas. Então a liquidação financeira acontece quando sai o dinheiro da minha conta e entra na sua, e a liquidação física quando sai as cotas da sua posição de custódia e entra na minha. Isso tudo quem faz é a B3, pra gente parece automático, parece que cai do céu tudo isso, mas tem um batalhão de gente competente de sistemas complexos que garante a liquidação física e financeira em D+3, ou seja, 3 dias úteis. Legal, ó, Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, baixa esse book que é gratuito, eu escrevi aqui pensando nos iniciantes. Aliás, esse beabá eu tiro de lá, tem um glossário extenso com mais de 50 termos. Baixa aí o e-book para você que está começando a entender melhor. E se você quiser conhecer mais a fundo mesmo, conheça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney. São cerca de 9 horas para você entender aí de A a Z como funciona esse mercado e como selecionar os fundos que mais se adequam ao seu perfil. Pode ir lá que você vai curtir esse curso, eu tenho certeza. Me encontra por aí, vamos bater um papo pelas redes. Olha, eu estou recebendo um monte de mensagem, eu tento ajudar, mas com dúvida de imposto de renda não vai dar para tirar todas as dúvidas de todo mundo, viu? Mas sei lá, tenta lá, quando eu tiver um tempinho eu tento responder, é um prazer, só que não dá tempo de ajudar todo mundo mesmo. Muito bem, vamos conversar com o pessoal da Rio Bravo? Pessoal, muito obrigado, Aline, Alexandre, Matheus. Muito obrigado, Arthur, pelo convite. Pelo espaço. E a gente fica muito feliz de estar aqui sempre, estamos sempre à disposição para bater um papo com você. E quando vocês vêm, é muito bom para mim, é muito bom para quem assiste. Legal. Porque falar diretamente com quem toca os fundos que a gente investe é uma oportunidade de ouro, né? E é importante também para a gente eliminar algumas lacunas aí, Isso. né? É isso. Para situar todo mundo, a Aline é responsável pelo RI, que é a relação com investidores. Isso. Recebe dúvida de um monte de gente por todos os canais, igual a minha, assim. Né? Exatamente. Principalmente em imposto de renda agora. Só que ela tem a obrigação de responder, né? Responde quando dá. É isso. A gente ainda não tem a liberdade, nem pode, não. A gente está à disposição. O mercado está crescendo, o que é ótimo, é o que a gente mais quer. Mas isso é um grande desafio para a RI, né? Uma coisa era falar com 2 mil cotistas, agora são 10 mil, 15 mil, 20 mil. Muito, A gente tem lá na Rio Brava, por exemplo, a gente dobrou o nosso número de investidores em 2 anos. Que ótimo. Então a gente tinha 20 mil investidores, hoje a gente tem mais ou menos uns 40 mil. Então tudo isso é muito legal ver a curva exponencial que né, o crescimento, e óbvio que é um super desafio para a gente também, de tentar fazer uma coisa mais leve, uma coisa que consiga de fato atingir todas essas pessoas que a gente às vezes não consegue, né? Então a gente tem toda a divisão entre as corretoras e tudo mais, então muitas vezes é muito difícil a gente chegar de fato no investidor e passar uma mensagem até que seja mais clara na ponta do gestor aqui, e também um caminho inverso, né? Então é um super desafio, a gente está sempre tentando... Então, vou falar do caminho inverso, eu vou pedir para você aproveitar e tirar uma dúvida importante sobre imposto de renda, né? Quem não recebeu o informe de rendimentos? Essa é uma das grandes dúvidas. E aí eu quero dizer o seguinte, há uma grande diferença entre o administrador não ter enviado e você não ter recebido. Que o administrador enviou, eu garanto que enviou. Agora, pode ter tido um problema no seu cadastro e o seu endereço estava errado. O porteiro do seu prédio pode ter mandado para o apartamento errado. Seu filho pode ter achado a cartinha bonitinha e resolveu desenhar um Pikachu lá em cima. Você nem sabe onde foi parar. Ou foi parar naquela pilha de papel que tem em todo mundo tem uma pilha de papel em casa. Então não é que eles não enviaram, eles enviaram, mas talvez você não tenha recebido. Tem solução? Tem como receber ainda? Tem solução. A segunda via a gente disponibiliza por e-mail, está disponibilizado por e-mail. O e-mail pode ser solicitado pelo I de Igreja, R de Rato 2019, FI, de Fundo de Investimento Imobiliário, @riobravo.com.br. Então a gente consegue enviar a segunda via digital, mas também a gente tem que pedir um pouquinho de paciência porque a demanda ela é muito alta. E a gente pode até explicar um pouquinho o porquê.
A obrigatoriedade legal, de fato, do envio, né, do informe é do agente escriturador. E ele tem um limite legal ali, que é dia 28 de fevereiro, para fazer o disparo dessas cartas. Não o recebimento, e sim o disparo através dos correios. E isso casa muito perto do anúncio de começar a de fato, declarar os seus rendimentos, né? Então, o investidor, óbvio, ele quer sempre ter a informação antes, fazer tudo certo para ele não barrar em qualquer surpresa. Mas, às vezes, os atrasos, eles acontecem muito por conta disso, né? O que é natural. E aí a gente também até aproveitava para falar que o cadastro do endereço, ele é muito importante. Sim. Porque a obrigatoriedade é de fato o envio da via física. Então, quando você muda de endereço ou algum número, ou qualquer coisa, isso tem que ser de fato comunicado ou à corretora que opera, não em apenas uma. Se você opera em uma ou mais, o endereço ele tem que ser recadastrado em todas elas. Não adianta só em uma. E quem tem cotas só escrituradas, procura o administrador para fazer essa alteração. Mas também muita gente tem um pouquinho dessa confusão. Poxa, mas eu alterei o meu cadastro na corretora X, mas no fim ele também opera na Y, e aí ele esquece e a bolsa usa a base da última movimentação que ocorreu daquele cliente. Então, às vezes, é legal para a gente poder esclarecer isso também. Não sabia. A gente vai ter um programa para explicar o que é escriturador, o que é custodiante, o que é um negócio isso super importante. Saber. Muito bom, sempre aprendendo. Mas com certeza a responsabilidade também fica junto ao custodiante, do administrador, e a gente é assim obrigado a enviar a segunda via. Muito bom. Vamos falar de fundo imobiliário? Vamos lá, Arthur. Primeiro, queria que vocês explicassem rapidamente o que está se passando com o Anhanguera Educacional, né? Qual que é a grande decisão que o cotista tem que tomar, né? Vamos lá. Primeiro, o fundo é o AESAPAR, Fundo de Investimento no Brasil. São fundos que têm o mesmo locatário, né? O AESAPAR ele foi um fundo constituído em 2011 e, na época, ele foi um fundo constituído para ter 2 projetos build-to-suit. Então, o fundo comprou 2 terrenos, captou do mercado dinheiro para fazer a construção de 2 universidades naqueles terrenos. Só que no meio do caminho houve a fusão da locatária desses terrenos, que era a Anhanguera, passou a ser a Croton, e com essa fusão deixou de haver interesse na construção desses 2 terrenos. Então o fundo continua sim recebendo uma receita de locação por esse terreno, mais um prêmio de locação também pela edificação, só que já é sabido, enfim, já é divulgado ao mercado que esses terrenos não serão desenvolvidos, não será construído nenhum imóvel em cima daqueles terrenos. Ou seja, no término dos contratos, que é em 2026, meio de 2026, a probabilidade de término do contrato sem renovação é de quase 100%. E aí o fundo ficaria com 2 terrenos, sem imóvel e sem renda de locação, obviamente, porque não vai alugar um terreno. Perfeito. E possivelmente com prejuízo, porque o fundo ainda precisará pagar o IPTU, a segurança desses imóveis, taxa de administração. Então, possivelmente ele ficaria um fundo com prejuízo nos meses ou nos anos que seguiriam no término do contrato. Tá? E aí passou a ter um trabalho, então, de falar com o que seria a nova locatária, que era uma companhia que nem existia, né, quando o fundo foi originado, de achar uma solução para isso. Né? Perfeito. Então, a gente assumiu a gestão desse fundo em dezembro de 2017 e desde então, desde que a gente assumiu a gestão, a gente já vem fazendo um trabalho de gestão ativa, ou seja, temos conversado com a Croton para fazer a permuta desses 2 ativos, vamos trocar esses 2 ativos que são terrenos por 2 ativos prontos, operacionais e importantes para a operação da Croton, tá? E a gente vem conversando com a Croton, essas negociações ocorreram aí durante o ano de 2018, e aí no começo de 2019 nós sim conseguimos assinar um memorando de entendimentos que dá as diretrizes comerciais dessa permuta, os valores, e aí esse memorando de entendimentos possui uma cláusula na qual precisam ter condições precedentes para se acontecer, que é de fato a aprovação dos cotistas
em Assembleia Geral ou em consulta formalizada, que é o que a gente está fazendo. Com quórum qualificado. Com quórum qualificado. Ou seja, precisa do voto de cotistas que representem no mínimo 25% das cotas. Exatamente. Quantos cotistas tem o fundo? Um pouco menos de 6 mil. Quase 6 mil. Exato. E deve ser bem pulverizado. Ele é deve super ser... pulverizado. Super pulverizado. Super pulverizado. Você precisa votar, porque senão não vai ter solução. Exatamente. E a questão, ninguém está falando que você precisa votar a favor ou contra, mas você precisa votar, né? O administrador, ele está aí, ele tem toda a liberdade de fazer o que tiver na política de investimentos. Mas tem algumas grandes decisões dentro de um fundo, e isso é uma das coisas muito bacanas para o investidor de fundo imobiliário, que dependem da sua decisão, do cotista. E o administrador, então, precisa de uma resposta, né? Exatamente. Então, o que você comentou é bastante importante, Arthur. A gente trabalhou bastante nessa proposta, fizemos um material bastante extenso. Tá aqui, se você quiser aproveitar para mostrar alguma coisa. Só legal, vamos passar aqui em alguns slides. Mas a gente trabalhou bastante nisso com base nas nossas convicções, com base no que a gente acredita ser melhor para os cotistas e com base no que a gente acredita ser melhor para o fundo. Mas a gente gostaria do voto de todos os cotistas e que votem conforme as convicções de vocês, conforme o que vocês acreditam. Essa é a melhor proposta que a gente colocou na mesa com a Croton e o melhor que a gente conseguiu e a gente acredita que é uma proposta bastante positiva para os cotistas. E esse é o tipo de informação que nem todo mundo sabe, mas não é que a Croton chegou e falou, olha, são esses dois que eu estou disposto. Né? Provavelmente eles falaram, não, eu quero aquele, e vai uma rodada, mais uma de negociação, não é uma coisa tão simples como parece. Exatamente. Para você ter uma ideia, isso durou um ano. Né? Durou o ano de 2018 inteiro, basicamente dentro dessas negociações para decidir quais imóveis seriam, quais condições seriam. Então, de fato, foi algo bastante extenso. Vamos detalhar isso aí para quem é cotista entender? Vamos lá. Então, a gente tem um slide, não sei se vai dar para colocar na... Só me falar... Esse primeiro slide que a gente faz, um primeiro resumo da operação, é basicamente isso aqui que a gente está falando. Então, a permuta consiste em trocar 2 terrenos não operacionais, onde não será desenvolvido... Fala aí, eu acho que não está aparecendo lá para o pessoal, mas pode ir explicando. Mas a permuta consiste em trocar 2 terrenos não operacionais que não serão desenvolvidos por 2 faculdades que são importantes e que têm relevância para a Croton e que têm dados operacionais muito bons. Então, passando para o próximo slide, essas 2 universidades são um campus em Cuiabá e um campus em São Luís. O campus de Cuiabá é na mesma cidade onde a gente tinha um terreno, a gente tem um terreno hoje, tá? O terreno que a gente tem hoje, ele fica de fato numa localização mais próxima de uma parte mais marginal da cidade. Esse terreno que a gente está comprando, onde está essa faculdade, fica já numa região um pouco mais central, uma região melhor. A faculdade que tem lá tem, na verdade, bastante sinergia para a Croton, porque eles têm uma outra faculdade de frente e as 2 funcionam com certa complementariedade, o que é, enfim, bastante importante para a operação. A gente gostou bastante do que viu quando a gente esteve lá. Exatamente. Acho que é importante também ressaltar que eu e o Alexandre, a gente visitou as 2 faculdades, a gente foi lá ver realmente se são faculdades com destaque para a Croton e realmente acreditamos que sim. Principalmente a de São Luís, que é uma faculdade que tem cerca de 20 mil alunos, é a maior em termos de número de alunos para a Croton, então com certeza é um grande destaque para a empresa. Exatamente. É a maior, são 20 mil alunos lá, a segunda maior universidade da Croton, pelo que a gente conversou com o diretor lá de São Luís, tem 12 mil alunos, ou seja, é a maior disparado em termos de alunos para a Croton. Né? E o interessante da relação com o investidor é que a gente recebe vários feedbacks de pessoas que moram perto. Isso, eu estava pensando agora. Deve ter gente que estuda nesses... Então a gente recebe perguntas, mas qual é o campo Pitágoras? Porque tem um que é muito melhor e muito mais estratégico e infelizmente é o que a gente está propondo. Alguns investidores falaram, não, mas aquilo lá é tão movimentado que chega a ser, assim, impossível. Então, formigueiro. Então, pra gente é maravilhoso. É importante também, a de São Luís, ela é próxima de um shopping center, um dos principais shoppings da região, então demonstra que fica numa localização boa na cidade, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar. Importante principalmente que é o tipo do imóvel que é bastante específico, né? Essa é uma faculdade, muito provavelmente o próximo locatário deveria ser uma faculdade. Exatamente. Está perto do shopping, é um lugar movimentado, é um lugar central, diminui riscos, né, inerentes a qualquer fundo imobiliário. Nesse caso, diminui o risco de uma vacância prolongada, vamos dizer assim. Exatamente. Vale lembrar também, o valor que a gente está fazendo essas aquisições
em reais por metro quadrado, são valores bastante competitivos. Então, está entre R$ 2.000 e R$ 2.500 cada uma dessas aquisições, o que são valores muito bons, né, na nossa visão. Mas você fala, mas de fato é uma permuta, né? Vai os terrenos e agora, óbvio, essa permuta ela tem um valor, ela tem que ser quantificada e seria próximo de R$ 2.500 o metro quadrado. Exatamente. Então, a faculdade de Cuiabá são R$ 2.500 o metro quadrado e a de São Luís R$ 2.100 o metro quadrado. E aí elas passariam, a Kroton passaria a ser a locatária, né? Hoje o imóvel é dele, seria aquela operação sale and leaseback, né? Exatamente. E aí ela passaria a ser locatária. Esse valor já é definido, pode ser dito? Qual seria o impacto disso no rendimento, por exemplo? Eu acho que acho que o próximo slide dá uma... Aqui, ó. Essa aí é a estrutura da operação. Então, os nossos 2 terrenos avaliados em 45 milhões, um caixa do fundo de 37 milhões, o restante é para custo de transação e para ter um caixa restante da permuta. Em troca, os 2 imóveis que foram avaliados em 91 milhões pela Kroton. Uma pergunta que a gente tem recebido bastante e o valor da diferença, né? É um ágio, na verdade. Então a gente está entregando 82 e está recebendo 91 como um ágio pela quebra do antigo contrato. Legal, importante. E aí, seguindo tem um contrato aqui já. Um ponto que é bastante importante. O contrato antigo vencia em junho de 2026. A gente prorrogou esse contrato por 2 anos e meio, então ele vai até dezembro de 2028. Então ganhamos mais prazo de contrato, o que é, enfim, bastante importante na nossa visão para essa pergunta acontecer. E aí tem um valor do aluguel de R$ 864 mil, com vencimento em 12 de 2028. Exatamente. E aí vai ter um detalhe importante que há, de fato, uma redução na receita de locação do fundo. E por que disso? Porque os terrenos antigos do fundo, havia uma receita de locação em cima do terreno e uma receita de locação em cima das edificações que não são construídas. Então, o aluguel ele é, na verdade, artificialmente inflado. Quando a gente colocou isso na mesa para negociação, a gente encontrou valores de mercado que seriam justos para aqueles imóveis, então, consequentemente, a gente teve uma redução do valor de locação. Só que, na nossa visão, isso se compensa ganhando mais prazo de contrato, ganhando 2 faculdades que são importantes para a Kroton e ganhando um fundo que agora tem sim, que é um fundo sustentável e perene no longo prazo, que antigamente não era, né? O fundo terminou em 2026, não tinha muito futuro de fato. E aí teria, no final das contas, você teria 2 terrenos sem nenhuma edificação lá, teria que fazer uma chamada de capital, construir, ver se acha um locatário, né? Exatamente. Ou então tentar vender esses terrenos que, desculpa Aline, que tem uma liquidez bem baixa pelo que a gente conversa com as consultorias. Eles preveem, assim, é bem difícil falar, mas cerca de 2 anos para conseguir vender um terreno desse, se quiser vender o terreno mesmo. Então, porque deve ter gente pensando, vai até 2026, por que fazer isso agora? Porque fazendo agora você faz negociação não forçada, né? Porque você tem tempo de negociar e tal. Agora, se estiver chegando no final do prazo, o outro lado sabe disso, né? Exatamente. Agora é o momento que os 2 têm ganhos e perdas. Então, se chegar no final, um sabe, olha, você precisa vender, eu não preciso comprar. Então, se quiser o meu preço. Exatamente. É importante lembrar que caso a permuta ela também não seja aprovada, a decisão do futuro do fundo ainda está na mão dos cotistas. Claro. Então, de qualquer forma, uma hora a decisão ela vai ter que, né, ela vai acontecer, né? Sim. Então é importante lembrar isso também. Eu acho que um outro ponto também importante da gente ressaltar aqui é a nossa perspectiva para esse fundo no futuro. A gente quer ter um fundo de gestão realmente ativa educacional. Então a ideia nesse fundo é trocar o nome de Aizapar para Fundo Rio Bravo Renda Educacional. Que bom, que eu já troquei o nome dele na abertura. Vai trocar de novo. Aí já mata essa dúvida. E aí a ideia é comprar mais faculdades, não só faculdades, imóveis locados para instituições educacionais. Então aí com isso a gente consegue pulverizar ainda mais o risco, ir para outras regiões, pulverizar o locatário. Então a gente entende que ter um fundo de gestão ativa nesse tipo de setor que ainda não existe, assim, é muito bom. Vai ter muitas oportunidades que qualquer fundo imobiliário hoje em dia não consegue entrar pela especificidade dos imóveis. E eu acho que a gente acredita que tem um oceano azul para a gente nadar aí. Esse mercado do Brasil é um dos maiores mercados educacionais. Exatamente. Se eu não me engano, é o 5º.
Exatamente. E é uma forma de ter um fundo diversificado por regiões e imóveis que vão ficando centrais, vão ficando relevantes, né? Exatamente. O potencial da educação para fundo imobiliário é gigante. Sim. Tem especificidades no contrato? Tem. Sim. Você não consegue colocar o cara para fora durante o ano letivo. Olha, isso você coloca no preço, o risco você Exato. precifica, mas tem um potencial muito grande para a educação. Exatamente. Mas quando a gente está falando de empresas como Croton, que tem de fato bom risco de crédito, isso também traz uma segurança para o fundo e, enfim, na distribuição de rendimentos futura. E vai chegar uma hora que as instituições de ensino vão perceber o quanto a operação é boa para elas também. Elas estão ficando batendo dinheiro em tijolo, elas têm que ter bons professores, aliás. Paga melhor os professores. Precisa ter bons professores, precisa ter equipamento de ponta, não precisa ter imóvel, né? Então, Exatamente. É uma operação que todo mundo é bom para todo mundo. Exatamente. Tá, e agora especificamente da votação. Como que faz quem assistiu, entendeu e tomou uma decisão? Como que vai fazer para votar? O voto é bem simples, é bem tranquilo. Hoje a gente aceita o modelo de voto eletrônico. Então, existe um modelo de carta-resposta que pode ser preenchida, né? O trabalho que, na verdade, o investidor vai ter é de imprimir essa carta. Ela está, enfim, em todos os nos anexos, nos links de todos os nossos materiais, mas também, se alguém não achar, pode direcionar o e-mail que a gente orienta. O cotista, ele imprime essa carta, ele vai dizer se ele concorda ou não com as matérias ali que estão sendo deliberadas, vai assinar e vai tirar uma foto ou escanear e mandar pra gente junto com um documento com foto. Certo. Pra gente ter o controle também da assinatura. Mas é só isso, então... Você já não precisa nem reconhecer firma, Não, tranquilo. E direciona a gente pro e-mail ri@riobravo.com.br. Então é de rato e de igreja@riobravo.com.br. Então é bem simples. E a gente está sempre monitorando e com certeza você vai receber a confirmação do voto. Caso não receba, pode cobrar porque a gente tá bem perto, controlando, mas a votação ela está sendo bem simples. Então basta preencher, tirar uma foto. Já receberam bastante voto? A aderência tá bem legal. Assim, Qual que é a data limite para isso? 22 de março. Inclusive, para quem for de São Paulo e quiser participar de uma reunião presencial com a gente, onde a gente vai explicar também sobre a permuta, detalhar bastante sobre as operações, a gente vai fazer uma reunião no dia 15 de março, sexta-feira, para, enfim, a gente poder detalhar para todos os investidores isso aqui. Isso para quem está em São Paulo. Tirar dúvidas e ouvir sugestões também. É importante falar que é às 9h30, né? 9h30, verdade. Se não falar o horário, fica difícil. Aqui na Rio Bravo, aqui na Vila Olímpia. Então, o endereço da nossa sede. Acho que em qualquer lugar entrando no site, tá? Ou nos próprios e-mails, a gente sempre deixa lá o endereço da nossa sede. Sim. Acho que é legal também ressaltar que a gente está totalmente aberto para dúvidas, porque a gente sabe que não é uma matéria simples. Então, pelo meio do RI, pode mandar perguntas, a gente vai estar à disposição, vai responder. A gente quer a maior transparência possível com os nossos cotistas. Ótimo. Entendeu que você precisa votar aí até dia 22 de março. 22, vota. Inclusive, então dia 22 também pode estar votando. O importante é sair o e-mail com data do até dia 22. Exatamente. Então põe na sua agenda aí para despertar no celular, não deixa de votar, porque tem todo um trabalho que foi feito, uma proposta que está sendo feita, você precisa dizer sim ou não, mas não dá para deixar esse trabalho sem resposta, isso não pode acontecer. Né? Exato. Legal. Temos tempo ainda? Temos, então tá bom. Eu tava vendo a Camilinha fazendo assim, ó. Falei, nossa, será que acabou tudo? Querem falar mais um pouco do Exapar ou vamos falar do renda? Quer falar sobre renda corporativa? Eu quero. Vamos lá. Assim também. Podemos? Podemos, com certeza. O Renda teve uma operação grande recentemente, que foi a compra de mais um imóvel, né? Exatamente. Então, Arthur, desde a sexta emissão de cotas que a gente fez em 2017, a gente ficou com aproximadamente 165 milhões em caixa, depois da venda também do Morumbi Park. E desde então, desde março de 2018, a gente vem trabalhando com pipeline de aquisição de ativos. Tá? A gente alocou 50 milhões de reais no edifício Parque Santos em julho do ano passado. Compramos mais uma laje do Setenco Plaza em setembro do ano passado também, e agora praticamente encerramos o capital disponível para investimento com a aquisição do edifício Continental Square, que fica aqui na Vila Olímpia também. Trabalhei lá. Trabalhou lá? Trabalhei lá. É verdade, que legal.
Mas Gosta do prédio? Gosto do prédio, bom prédio. Mas o andar que eu trabalhava pertence ao Faria Lima... Ao fundo imobiliário que também tem. Que era o segundo andar. E Muito agora bom. a gente tem uma situação interessante, né, que é o que vai acontecer em breve, né, com o crescimento da indústria de fundo imobiliário, que é um bom prédio, bem localizado, que pertence, não na sua totalidade, mas boa parte a dois fundos diferentes. Exatamente. Eu acho que a tendência é isso acontecer, com certeza. Exatamente. Facilita para administrar? Exatamente. Então, você tem um interlocutor que é um cara do mesmo mercado que você? Facilita com certeza, Arthur. A gente ter investidores profissionais junto com a gente ajuda na tomada de decisão, ajuda a gente estabelecer preços de locação que façam sentido para o prédio, reduz uma concorrência interna muito agressiva, e isso vem em linha bastante com a nossa tomada e a nossa tese de investimentos para esse fundo. Então, conforme a renda corporativa foi ficando maior, foi possível a gente aumentar a nossa participação em edifícios onde a gente já tinha alguma laje e a gente comprar prédios ou fatias de prédios onde a gente tem uma relevância maior. Sim. E com isso a gente consegue, de novo, reduzir essa concorrência interna, consegue aprovar os investimentos que a gente entende que sejam necessários para o edifício e consegue trazer melhores retornos para os cotistas no longo prazo. Vamos mostrar um pouco? Você consegue pôr na tela aí, Matheus? Aqui você falou das outras aquisições. Aqui o prédio Continental Square Faria Lima. É um conjunto grande, ele tem um hotel, né, junto. Exatamente. Então o prédio ele fica junto com um hotel, tem também academia, um restaurante e um café lá dentro. A gente fez essa aquisição no valor de R$ 13.700 o metro quadrado, que na nossa visão é um preço de aquisição também bastante interessante. O cap rate dessa operação foi de 7% ao ano, ou seja, a gente espera um retorno anual real de 7% ao ano. Isso de aluguel. Isso de aluguel. Agora, esse detalhe que eu ia entrar. Certo. Porque a gente espera que, dado a escassez de prédios que já existe aqui na região da Faria Lima, na região da JK, da Vila Olímpia, da Paulista também, devido à escassez de prédios, a gente acredita numa recuperação de preço para os próximos anos. E com isso, esse retorno de 7% ao ano pode ser maior também, devido a preços de aluguel melhores no futuro. Sim. E com isso uma valorização do ativo. Então, mas quando você fala cap rate de 7, eu posso entender o faturamento do fundo. O aluguel vai trazer de faturamento. Quanto que chegaria de rendimento? Quanto que seria o dividend yield do investidor? A conta que a gente faz basicamente, grosso modo, são 100 basis points de diferença. Fica ponto percentual no caminho. Basicamente é isso. E depois de tirar dos custos do fundo, taxa de administração. Gera hoje, atualmente, 6% ao ano de retorno para o investidor. Hoje. E aí você falou, as coisas melhorarem, aí dá para renegociar contratos no futuro. Exatamente. Tem aqui os locatários, inclusive, né? Tem. Olha lá. O principal locatário é a Heineken, a gente tem também a Votorantim, Flix Media e a Amadeus como inquilinos lá no prédio. O prédio está 100% locado, os andares que a gente está comprando estão 100% locados e o prédio em si como um todo tem apenas meio andar vago, ou seja, foi um prédio que se recuperou muito bem depois da crise, conseguiu ter uma absorção muito grande. E é um prédio que, na época pré-crise, já chegou a ter preços de locação de R$ 140 o metro quadrado. E hoje a média de preço de locação que a gente está comprando é de R$ 80 o metro quadrado. Ou seja, a gente de fato acredita num potencial desse ativo no longo prazo. Isso que você está falando é muito legal de ver na prática, porque aquilo que a gente sempre fala, né? Fundo imobiliário não é renda fixa. As pessoas vão lá e precificam no mercado hoje como se fosse renda fixa. Se eu comprar, eu recebo tanto de rendimento, isso me dá tanto ao mês. Só que a verdade ele é um ativo de renda variável. A renda varia conforme o lucro. E de acordo com a ideia que a gente tem do ciclo do mercado imobiliário, o lucro tende a aumentar nos próximos anos. Né? Perfeitamente, concordo com você, Arthur. Que fique claro para todo mundo, né? Você tem que olhar para frente, não olhar para trás quando investe em fundo imobiliário. Exatamente. Muito bom. Mais algum detalhe aqui do prédio ou não? E da aquisição do... esse quadro é legal. Eu queria que você explicasse esse efeito no rendimento. Exatamente. Porque o renda corporativa, de fato, tem... No último ano, foi um ano bastante movimentado para o fundo. A gente teve aquisições de novos empreendimentos, a gente teve mudança de locatários. Então, a gente procurou, nesse fato relevante, nos nossos relatórios mensais, explicar um pouco qual que é a perspectiva de distribuição de rendimentos do fundo. Então, nesse gráfico, a gente colocou
basicamente os inquilinos que estão saindo, ou seja, projeção de reduzir distribuição, e os inquilinos que estão entrando, projeção de aumentar a distribuição de rendimentos. Tá? Então, os dois desses principais inquilinos que estão em período de carência é a Ambev, no JK Financial Center, e a VIP Offices no Parque Santos, que foi o edifício que a gente comprou no meio do ano. Então, a gente tem uma perspectiva de aumento de distribuição de rendimentos aí para os próximos meses. Muito legal. Bom, precisamos fazer mais vezes. Sim. Independente de fatos relevantes e tudo mais, é só atravessar a rua. É verdade, é verdade. A gente tá Pertíssimo. pertinho. Muito bom, obrigado por mais essa. Sempre bom quando vocês vêm conversar comigo, na verdade, conversar com quem está do outro lado lá. Legal, Arthur. Legal, a gente Tá à agradece. disposição. Muito bom. Feliz Dia das Mulheres, hein? Para Obrigada. você, Dia das Mulheres. para você também. E um grande abraço até sexta-feira que vem. Às vezes foge as palavras. Alguém Tá tem bom. dessas. Vamos direto.